Glória a Deus. Amém? Eu estava louvando ao Senhor e refletindo. Me lembrei de algumas coisas. Em 2010 eu perdi meu pai. Perdi assim, entre aspas, né? Meu pai faleceu. 2 dias antes do Dia das Mães, no mês de maio. E causou muita tristeza, porque era uma pessoa que a gente tinha um relacionamento muito gostoso. Sempre conversei muito com ele, ele contava muitas suas experiências bíblicas, um homem de profunda fé, que não se abalava com nada. E foi uma grande perda, entre aspas. Mas eu não fiquei triste. Fiquei triste pela ausência dele. Mas eu glorifiquei a Deus, porque eu tive a oportunidade de ter um pai assim, tão presente, né? Deus é muito bom. E ele me permitiu desfrutar desse privilégio. Meu pai só fez até a 5ª série. Não tinha muito conhecimento educacional, científico, mas um homem de uma profunda experiência no mundo espiritual. E a gente trocava muitas conversas, isso era gostoso. Depois de alguns anos foi a vez de perder a mãe, né, dela partir. E eu sempre ia em casa antes para conversar com os dois. Ficava ali, a gente ficava conversando, trocando palavras, sempre, toda semana ia 2, 3 vezes. E depois que ele partiu, continuei isso com a minha mãe. Sempre ia lá para casa, ficava lá sentado e conversava muito com ela. O problema era um pouco mais diferente do que o papai, que mamãe era muito calada, então só quem falava praticamente era eu, né? Então a gente ficava ali, conversava, ou então ficava só olhando um para o outro. Ia para casa, ela fazia o café, eu ficava olhando para ela, ela fazia o café, depois a gente tomava o café ali junto. E às vezes não tinha muitas palavras, mas tinha um amor, né? Tinha aquela presença gostosa. E uns 15 dias antes, eu estava com ela e ela começou a falar, e ela falou muito esse dia. E eu disse, aí meu coração foi muito diretivo. Disse, o senhor vai levar a mamãe. Não deu 15 dias, ela partiu e ela estava bem de saúde, não tinha nenhum problema. E Deus levou, foi uma dor muito grande, viu? Perder uma mãe é uma dor muito grande. Mas é uma dor por causa da separação. Mas você não perde a gratidão a Deus, porque tudo isso acontece nas nossas vidas, né? As pessoas, elas vêm e vão, ninguém fica, né? E nós não podemos estar tristes ou culpar Deus quando uma coisa dessa acontece. E às vezes a gente olha para as pessoas que diz que tem a presença de Deus, e a gente sente uma tristeza na alma, sente uma tristeza no olhar, sente um desânimo de Covid e de chikungunya espiritual, que fica para morrer, gente. Misericórdia. Quando a minha experiência recente, que eu soube que tinha que passar por uma cirurgia, eu falei com Deus normal, eu falo com meu pai. Tem gente que acha que o nosso Deus está distante, a relação é muito formalizada. Eu não, eu converso com Deus normalmente na minha relação com Ele, e às vezes eu digo, Senhor, e agora? O que eu faço? Só isso, né? E ali, sabendo que tinha uma dor muito grande, uma coisa muito séria, de causa de vida ou morte, eu só fiz perguntar para ele assim, o senhor vai me curar? Ou o senhor vai passar pelas mãos do médico? Ou o senhor vai levar? Só fiz perguntar isso para ele, né? Ele disse, nem vou te curar e nem vou te levar. Você vai para os médicos, vai para o hospital. Então pronto, não conversei mais sobre isso com ninguém.
E nem fiquei insistindo com Deus, me cure, porque a gente fica, às vezes, quebrando cabeça com as coisas com Deus que Ele não vai fazer. Podendo a gente se render e dizer, então o Senhor me ajuda, né? É isso que a gente tem que aprender a abrir, se desarmar, essas coisas. A gente é muito intelectual, ou às vezes é muito formal, ou é muito superficial com Deus. A gente tem que ser muito tranquilo e muito simples com Ele, como se fosse com um amigo íntimo. E aí eu conversei com ele disse que não ia curar e que não, também não ia levar. Eu tive um sentimento de morte quando fui fazer o exame. Eu disse, Senhor, é agora que eu vou, e eu conversei com ele. E ele acalmou meu coração. Mas quando eu fui fazer a cirurgia, não tinha sentimento de morte. Mas o que eu sabia, que o que vinha pela frente era uma coisa de muita dor física, né? Então, o que eu quero dizer com isso? É que quando a gente passa por uma situação difícil, a gente tem que conversar com Deus e dizer, Pai, o que é que o Senhor vai fazer? Como é que o Senhor vai me ajudar? Ou como é que eu vou caminhar? E Ele vai dizer, e a gente tem que glorificar o nome dEle, porque na maioria das vezes, o que Deus fala para a gente, não é o que a gente quer ouvir, é o que a gente precisa ouvir. E isso é para alegrar o coração da gente, é para a gente ter paz, né? Então, eu saio daquela cirurgia, entro para a cirurgia com os irmãos que me conhecem mais de perto, sabem que eu gosto de umas brincadeiras, de umas ironias, e lá dentro, mesma coisa, umas brincadeiras, umas ironias, e entro para aquele lugar, e quando eu saio, todo cheio de sonda, né? 3 sondas, vários acessos com as agulhas grossas que qualquer, e muita dor, mas em nenhum momento sem deixar de sentir a paz e a presença de Deus no coração. Dentro de uma UTI, olhando um monte de pessoas que nenhum aqui presente está vivenciando isso, mas às vezes a gente olha para o semblante dos irmãos, a gente vê que tá mal, está pior do que aquele pessoal que está lá na UTI. O pessoal às vezes nem está assim. Então na UTI, não sabe nem quantos dias vão viver, mas não tem um semblante muitas vezes de um crente, que é um semblante carregado. É uma coisa contraditória, né, gente? A gente tem que rever quem nós somos em Cristo. Meus queridos, a gente está envolvido muito com as coisas desse mundo e está trazendo muita tristeza ao nosso coração. A gente precisa rever. Nós temos uma passagem rápida por aqui. Não vamos demorar muito nessa terra. E eu não estou falando de arrebatamento, não. Eu estou falando sepultura mesmo. Então a gente precisa aprender a passar e viver cantando e louvando ao Senhor com alegria de coração. As pessoas têm dificuldade de vir à casa do Senhor. As pessoas colocam problemas para viver o Evangelho. As pessoas encontram desculpas as mais variadas para estar em comunhão com os irmãos, glorificando a Deus. Misericórdia, gente. Misericórdia. Nós precisamos rever, buscar diante de Deus, porque o Senhor, Ele não nos chamou para nos encher de tristeza. Nenhum dos que passaram pela morte passaram com tristeza. Sabiam que ia morrer, mas a paz que excede o entendimento humano e a vontade de estar na presença de Deus fazia com que eles fossem para a morte com alegria.
E às vezes a gente está pior do que defunto de 7 dias, numa tristeza aí, né? Se bem que defunto não sente mais nada, né? Mas, meus queridos, vamos rever nossa relação de intimidade com Deus. E a gente precisa tomar alguns cuidados. Em casa, família, quem tem filhos, não fala mal do evangelho, de igreja, não comenta a igreja, não comenta a vida de ninguém, não comenta a vida de pastor. Lá em casa, eu e Sônia, a gente fez uma conversa antes dos meninos nascerem. Digo, aqui em casa a gente não conversa de ninguém. A gente lê a palavra e ora. E se alguém está precisando de oração, vamos orar por ele. Nossos filhos não cresceram ouvindo se falar mal. Por isso que eles vão à casa do Senhor e têm prazer. Mas eu vejo em outros cantos, eu tenho uma história que me chama muita atenção, de muito tempo atrás, de um irmão que era tesoureiro de uma igreja, que eu fiz parte. Ele não conseguia ficar na igreja um culto. E a família na igreja. Mas quando o filho ficou grande, também não conseguia ficar mais dentro da igreja. Aí, voltando, fez umas amizades com um pessoal do, não sei o que, do Vaqueiro, que fica ali na BR-222. Clube do Vaqueiro, é? Clube do... Parque do Vaqueiro, pronto. No Parque do Vaqueiro, voltando, tudo embriagado. Dentro do carro, o motorista dormiu, bateu num poste, morreu todo mundo, inclusive o filho desse irmão, né? Então, às vezes a gente nem tem ideia. E a gente precisa aprender que nós estamos aqui como luz para este mundo, né? Se Deus diz que nós somos luz, é porque esse mundo é trevas. E se você se une a esse mundo, você se une a trevas. Então, que nós possamos analisar a nós mesmos. Não é você olhar para o outro, não. Para quem é que o pastor está falando, quem é. Eu estou falando para mim. Eu não falo para você, não. Eu falo para mim. Todo dia eu tenho que falar para mim, porque as investidas de Satanás na minha vida não são menores do que na sua. Somos todos iguais. E eu tenho que estar todo tempo com cuidado. Eu digo, sai de perto, cara. Vai-te embora daqui. Né? Porque ele é insistente, certo? E aí, às vezes, a gente vai na onda dele. E aí? É final de Judas, né? Amém? Mas então vamos ter alegria no Senhor. Vamos viver o resto das nossas vidas todo dia dizendo, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor é bom e as suas benignidades, as suas misericórdias são para todo sempre. Dê um glória a Deus aí, pode se dar um glória a Deus? Vamos. Eu estava meio triste que estava ouvindo só a voz do Gilberto e ele cantando baixinho. Eu não estava ouvindo a igreja, a gente tem que abrir a boca e cantar. Você não está mais nem usando máscara. Só alguns irmãos, né? Com todo respeito, claro, todo mundo aqui tem sua... Mas eu não estava ouvindo a igreja cantar, todo mundo... Ai, meu Pai. Gente, vamos acordar, né? Amém?